gente online. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu tenho um ventilador aqui, será que tá fazendo barulho? Se alguém puder me responder, tá? Tem um ventilador aqui. Se está atrapalhando, se minha voz tá boa, se eu tô falando baixo. A Vitória já está online. Tá boa a minha voz? Tô falando baixo, tá dando para ouvir? O ventilador tá atrapalhando? Gente, tem algumas pessoas online, mas vou pedir para vocês, tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês puderem encaminhar essa live para convidar mais gente a assistir a live, tá? Vou esperar um pouquinho aqui enquanto vocês encaminham aí a live para alguém assistir. Muito obrigada, Eliane. Vou esperar mais uns minutinhos para eu poder colocar a Vitória aqui na live. Se vocês puderem encaminhar a live. Gente, meu medo, sabe qual é o meu medo? É gostar desse negócio de fazer live e querer fazer live toda semana. Vocês vão ter que me aguentar aqui nesse Instagram. Já encaminhou, gente, a live para alguém assistir? Estou aqui encaminhando a live. Então, já temos algumas pessoas online. Vou colocar a Vitória aqui, tá, gente? Pra gente começar. Será que foi? Aqui, ó. Foi. Oi, gente. Boa noite, Bruna. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nada. Estou esperando o pessoal entrar, né? Pra dar uma animada. Tava aqui perguntando, botei o ventilador aqui porque eu não aguento, morrendo de calor. Aí eu queria saber se o vento está atrapalhando. Falaram que não está atrapalhando, tá? Tava ouvindo, tá tudo certinho. Nem parece que tem aí, parece que tá tudo calmo. Então ótimo, cabelo voando aqui, ó. Já tô aqui com a minha colinha aqui, ó, porque para eu não esquecer as perguntas, tá, gente? Inclusive, quero falar que no finalzinho da live, quem tiver alguma pergunta, tá? Pode deixar, a gente vai abrir o espaço para a galera fazer pergunta. Vamos começar aqui, né? Para quem não me conhece, né? Porque como tem algumas pessoas aqui que vêm pelo Instagram da Vitória, para quem não me conhece, eu sou Bruna Lima, sou nutricionista, tá? Atendo Miguel Couto atualmente, atendo online também. E é isso. E eu vendo aqui. Tentando enxergar. Agora eu vou deixar a Vitória se apresentar, falar um pouquinho do trabalho. Então, gente, eu sou Vitória, né? Sou psicóloga. Atualmente tenho especialização em ansiedade. Atendo em Nova Iguaçu, Acari, Miguel Couto e online. Então, bastante diversificado. Aqui no Instagram eu falo sobre amor próprio, autocuidado, ansiedade e, no geral, saúde mental. Já tem 2 anos que eu sou formada, eu adoro essa área, né? E é isso, tenho 24 anos, gosto muito de oferecer acolhimento, por isso que eu escolhi a psicologia, né? Eu acho que é uma profissão que, antes de tudo, oferece o acolhimento em si. É a mesma coisa que eu penso em questão da nutrição também. Eu penso muito nessa questão do acolhimento em si, porque as pessoas se sentem muito julgadas, né? Com ela mesma, com o próprio corpo. Então, eu acho que o meio da nutrição é de chegar, abraçar a pessoa, né? E falar para ela que ela consegue sim, consegue mudar a vida dela através da alimentação.
É difícil um pouquinho? É um pouquinho difícil, mas dá pra gente, né, conseguir. Vamos começar? Esse tema eu acho muito importante, porque é um tema, digamos, muito atual, que às vezes a gente não percebe, mas acaba influenciando em muitas coisas na nossa vida, né? Então, Inclusive, é um tema que, acho não, tenho certeza que é um tema que ele é relacionado, né? Assim, a saúde mental, a gente tem a falsa ideia de que tá ligado só ao nosso emocional. E ela engloba tudo. E a alimentação é um dos pilares, assim, essenciais. Então, é um assunto que é atual e é muito ligado. Então, quando você me falou, eu falei, gente, maravilhosa, porque é algo que precisa ser falado mesmo. sim, aqui. Vamos aproveitar que a gente praticamente já entrou no assunto, né? Qual a importância da saúde, né? Da saúde mental ali, bonitinha, organizada, uma mente organizada. Então, como eu falei, a saúde mental, ela não é só, né, o emocional. A saúde mental, a OMS, ela diz que é você ter uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida. E nisso engloba muitas coisas, principalmente a alimentação e um bom emocional. Porque se a sua alimentação ela tiver regulada direitinho, todas as suas vitaminas também estarão. Então, você vai ter um emocional já mais equilibrado. E com o emocional mais equilibrado, você já começa a arriscar a fome emocional, você já começa a arriscar esse descontrole na comida, sabe? Descontar as emoções na comida, comer as emoções, como muito é falado. Então, uma boa saúde mental, ela vai afetar toda a sua vida, porque ela é a sua vida. É a qualidade de vida que você tem desenvolvido. Então, uma boa saúde mental implica em você ter um bom rendimento no seu trabalho, em você conseguir ter um bom rendimento nos seus relacionamentos, em ter um bom rendimento consigo mesmo. Então, uma boa saúde mental é conseguir desenvolver todas as áreas da sua vida da melhor forma, para que você tenha uma boa qualidade de vida, o que vai influenciar também na sua alimentação. Como você disse, né, a questão de vitaminas, e realmente o nosso cérebro, o nosso intestino, eles têm uma ligação, né? É estudo. Então, realmente, quando a gente fica um pouco mais estressada, um pouco mais algum problema, o nosso intestino acaba não absorvendo tão bem os nutrientes. Então, realmente, aí acontece a falta de muitas coisas, né? E vem acarretando uma coisa atrás da outra, porque desencadeia tudo, né? E uma coisa não está funcionando bem, se seu corpo não funciona bem, como seu emocional vai funcionar bem? E se seu emocional não funciona bem, como é que seu corpo vai funcionar bem? Por isso que eu falei, é tudo muito interligado, a saúde mental e o próprio corpo. Sim, exatamente. E como você disse, né? Você é especialista em ansiedade, digamos assim, né? Então, a ansiedade, né? A depressão, que hoje em dia se fala muito, muitas pessoas acabam tendo um diagnóstico de ansiedade e depressão. Então, elas acabam influenciando na alimentação. Sim. Vou falar um pouquinho da ansiedade, da depressão, para poder contextualizar. E não, antes de tudo, não é mimimi. Ansiedade é uma preocupação excessiva, né, sobre alguma questão. E onde você vai ter uma distorção de pensamento. Então, talvez algo que fosse desse tamanho, para o ansioso, vai ser desse tamanho. E é afetado por todo um pensamento, por toda uma visão distorcida. E aí geram as crises de ansiedade e tudo isso. Então, assim, a ansiedade em si, ela é uma preocupação excessiva, além do normal. Todo mundo se preocupa, todo mundo é ansioso, mas para quem tem um transtorno de ansiedade, isso é muito potencializado. E a depressão é a perda, né, dos interesses, das atividades diárias. Então, é uma pessoa um pouco mais triste, uma pessoa que não consegue desenvolver bem, né, as coisas. E aí a gente vê os alimentos. A falta de vitamina B, ela vai implicar na fadiga. Então, uma pessoa que ela tem depressão e ela já está nessa posição de se sentir menos à vontade, de ter menos vontade de fazer as coisas, com a falta de vitamina B, isso fica muito mais potencializado. Então, os alimentos, eles atingem diretamente na vida daquela pessoa. Se é uma pessoa que se alimenta muito mal, se é uma pessoa que não tem bons hábitos de ter uma atividade física, de fazer uma atividade física, ela já vai ser muito impactada. O transtorno dela já vai ter um potencial muito alto sobre ela. A mesma coisa a ansiedade. Se você não tiver uma boa educação alimentar,
você vai cair no risco de liberar, né, buscar um pouco de dopamina para o estresse do seu dia a dia, para as preocupações do dia a dia, na comida. Porque é algo que é mais acessível para a gente. A gente não tem acesso à festa todo dia, não temos acesso a sair todo dia. E a comida está muito perto da gente. Hoje em dia a gente consegue comprar um docinho por R$ 2. Então é algo muito acessível. E aí, o ansioso, se não tiver uma boa educação alimentar, ele vai procurar diretamente na comida um pouquinho só de dopamina. Um pouquinho só de momento prazeroso. Nossa, meu Deus, eu preciso comer esse chocolate. Esse chocolate vai mudar o meu dia. Vai me dar um pouco de felicidade. Então, assim, é muito relacionado. A primeira coisa que eu psicoeduco meu paciente tenha uma rotina, tenha prática de atividades físicas para você ter um momento prazeroso e tenha uma boa educação alimentar. Porque suas vitaminas vão estar ali todas regularizadas. Você vai conseguir identificar quando é uma fome emocional e quando é uma fome que realmente é, né, a nossa fome normal. Então, assim, é muito essencial que os pacientes, que as pessoas que tenham ansiedade e depressão, elas tenham uma boa educação alimentar, porque tá tudo muito ligado. Sim, como você falou aí da ansiedade, existem algumas classificações de ansiedade. Eu não sei muito bem como funciona. Se eu não me engano, tem o ansioso, né? Porque a gente sofre com ansiedade normal. Patológico. E tem uma ansiedade mesmo, digamos, eu não sei o termo. É transtorno de ansiedade que a gente fala. Que é o transtorno Sim. de ansiedade que se enquadra ali. Aí vamos ramificando. Transtorno de pânico, que é um pouco mais grave, né? Sempre envolve mais aqueles sintomas de não conseguir sair de casa, muitas paradas cardíacas, simulando parada cardíaca, então, assim, é um pouco mais grave e assim vai ramificando. Tem bastante classificação de ansiedade, tem ansiedade social, é bem grande, mas assim, no geral mesmo, é mais normal a gente encontrar o transtorno de ansiedade e aí ou ter o transtorno de ansiedade e o transtorno de pânico, ou ter o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade separado. Ah, entendi, tá vendo? Muito importante. Agora, vou pedir para você explicar um pouquinho pra gente como que é feita essa questão do tratamento da ansiedade e da depressão. Como que é feito, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas, na verdade, já têm um tabu muito grande de falar assim, quando a gente fala, procura um psicólogo para você conversar, um terapeuta, as pessoas já têm um tabu muito grande de falar assim, eu não sou doido, vou procurar psicólogo. Sim. Entendeu? Só que as pessoas precisam entender que não é assim, né? Ah, você vai procurar um psicólogo, você não está doido. Você vai conversar, né? Para você mesmo talvez se entender. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é feito o tratamento, para quebrar um pouco desse tabu, das pessoas entenderem a importância, né, de tratar. Então, aproveitando que você me deu essa deixa, vou fazer propaganda da terapia, porque essa é uma das melhores invenções do mundo. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a terapia nada mais é do que seu lugar mais seguro no mundo. É um lugar, né, onde você vai ter acolhimento, onde você vai poder falar sobre o que você quiser e não vai ter julgamento. Além de encontrar algo terapêutico. Por quê? A terapia, ela não é uma conversa. A gente está aqui conversando, dialogando. Você tem amigas, você é casada, você tem sua família que você provavelmente se abre. Mas na terapia, além de você falar o que você sente, você vai ter um efeito terapêutico, porque tudo que for falado ali, da minha parte ou do psicólogo que você se identificar, é baseado em técnicas. Então, não vai ser só o efeito terapêutico de você falar, porque até nisso já tem um efeito terapêutico, de você colocar para fora, de você ter um lugar ali de conseguir falar o que você pensa. Mas também no fato de você receber uma ajuda que é especializada. Então, que se dedicou para estar ali, para te ajudar. Não vai ser só falar. E eu não estou ali para dar conselho. Eu não vou dar minha opinião, eu não vou expor o que eu penso. Pelo contrário, quando eu entro ali, eu tô toda despida de mim. A Vitória não tá ali, é a psicóloga que entrou. Então, assim, não será conselhos que você vai ouvir. Vai ser formas de você mesmo começar a se entender melhor e você organizar o que você pensa. E por mais que todo mundo pense que terapia é coisa de maluco, vai ser a melhor experiência da sua vida. Então, assim, se você tem vergonha hoje de fazer terapia, procure um psicólogo que você se identifique. Eu também falo muito isso, que psicólogo é como se fosse um amigo. Não tem como eu falar da minha maior intimidade com uma pessoa que eu não tenho afinidade. Então, se eu estou procurando um psicólogo, antes de tudo, dá uma stalkeada na rede social dele, dela.
ver como ele fala, ver como ele se porta, ver se você se identifica. Porque tem que ter aquela identificação para você conseguir se abrir, para você conseguir de fato se envolver nisso. E assim, ansiedade e depressão são questões que não dá para você tratar sozinho. Não dá para você levar esse fardo, né, com você sozinho. Inclusive, é feito todo um planejamento multidisciplinar. Eu sempre encaminho meus pacientes depressivos e ansiosos para um nutricionista, sabe? Para um psiquiatra, para um neuro. Então, é tudo feito, tudo é checado, são muitos exames que são feitos. Eu também compreendo e reconheço que o psicólogo não pode fazer nada sozinho. Então, assim, o médico tá ali para auxiliar, para fazer muito além do que eu posso fazer. Então, assim, é muito necessário que tenha todo esse acompanhamento, até para a gente checar. Porque às vezes tem um sintoma depressivo, parece ser uma depressão, e quando você vai ver, são faltas de vitaminas. Eu já tive muito casos disso. Meu paciente, não, tem depressão, e assim, já tinha feito os testes, já tinha encaminhado para o neuro, e nada, sabe? E aí, quando eu falei, vamos tentar um nutricionista? Bateu os exames ali, falta de todas as vitaminas possíveis e imagináveis, uma anemia. Então, assim, e é um efeito disso, dá os mesmos sintomas de depressão. Então, por isso que é muito essencial que nesses casos tenha todo um acompanhamento multidisciplinar, não só do psicólogo. E, gente, não tenham vergonha pelo simples fato. Imagina você ter uma equipe disposta a te ajudar. Não só uma pessoa, mas vários profissionais especializados que vão te acolher, que vão te ajudar e vão te dar o suporte necessário. E não tenha vergonha. Talvez hoje, se hoje você não se sinta à vontade de compartilhar isso com alguém, viva essa experiência, antes de tudo, com você, a começar em você. Porque você vai ver o quanto isso vai produzir melhoras na sua vida. E assim, no tratamento da ansiedade e da depressão, como eu falei, ocorre em primeiro lugar essa questão multidisciplinar. Eu sempre gosto de fazer uma psicoeducação com o paciente ansioso. Então, assim, explicar sobre a respiração diafragmática, que é colocar a mão no diafragma, puxar pelo nariz, soltar pela boca bem devagar, para ter esse momento de relaxado, o cérebro conseguir, né, dar uma aliviada ali na pressão. Gosto de usar também as técnicas de se distrair. Então, no ambiente, ver algo que você possa sentir o cheiro, que você possa olhar, sabe? Para realmente conseguir desfocar do pensamento automático que acaba distorcendo a realidade. Então, de primeiro momento, ocorre toda uma psicoeducação. Ensino a questionar os pensamentos. Tem até conteúdo aqui no Instagram sobre isso. Então, assim, questiona, porque na maioria das vezes os pensamentos estão te sabotando. Então, ocorre toda essa psicoeducação. Depois eu encaminho para toda a equipe multidisciplinar. E é aquilo, a terapia em si. Para a gente conseguir mapear quais são os gatilhos da ansiedade, o que ativa esses gatilhos, o que gerou toda essa ansiedade, por que isso foi além do que deveria, né? Porque todo mundo tem ansiedade. Talvez pode ser algo genético, eu também gosto de mapear isso. Então, assim, é feito realmente todo um plano de ação muito detalhado e lado a lado, porque não sou eu que tenho as respostas da vida da pessoa, é ela que tem. Então, eu tô ali para fornecer o acolhimento e gerar todo esse conforto para ela entender que ela não tá sozinha, para ela entender que não é frescura o que ela sente, que são os sintomas reais, que quando vem ataque cardíaco, quando vem a falta de respiração, são sintomas reais, mas não são perigosos. Então, eu foco muito nessa psicoeducação. E, claro, o tempo inteiro focando na importância de estar em terapia e de também estar nesse trabalho multidisciplinar, não só ali com o neuro, com a nutricionista, tudo isso vai produzir um resultado muito bom. E no caso da depressão, a gente precisa ter um pouco de cuidado maior, porque a gente precisa mapear se realmente essa pessoa hoje oferece um risco maior para ela. Então, é feito todo um mapeamento de quem poderia ser a rede de apoio dessa pessoa, se ela tem família, se ela tem amigos próximos. Então, o trabalho na depressão em si, ele não é feito somente com a pessoa. Tem toda uma rede de apoio para estar ali para ela. Porque a gente precisa estar sempre olhando se aquela depressão está oferecendo um risco, qual é o grau disso. Também, lógico, num caso muito maior que a ansiedade, é feito um trabalho multidisciplinar. Eu também gosto de fazer a psicoeducação, da pessoa entender que aquele momento não é eterno, que os jejuns vão chegar no final, mas que eu entendo a dor dela, que eu me solidarizo com a dor dela, que eu impacto a dor dela, e que eu entendo que tem momentos que parecem ser insuportáveis, mas que eles podem ser suportáveis. Gosto também de deixar claro que a terapia é fundamental para ela ter esse momento de trazer sobre os pensamentos, sobre as emoções.
É feito também uma psicoeducação sobre a regulação emocional, como têm sido as emoções, como ela tem se expressado. Gosto de ver também como ela era antes e como está agora. Tem uma ativação comportamental. Então, assim, é realmente fundamental trazer isso para a terapia. Os pacientes que têm uma depressão ou que possa ter um possível gatilho de estar, é necessário que ele esteja em terapia para ele entender, até mesmo para ele se entender, compreender. Nos muitos casos que chegam de depressão, como você falou, já tem um tabu muito grande. Ah, é falta de Deus. Ah, é palhaçada, é frescura. Mimimi, vai passar. Ah, é uma tristezinha boba. E não é assim. Realmente é toda uma mudança cerebral. Há toda uma mudança no corpo, física, biologicamente falando. Os pacientes depressivos, se eles fizerem alguns exames, a gente consegue observar nos exames a alteração. Então, assim, é algo que é muito sério, entende? E realmente é isso, é a perda da motivação de estar ali no ambiente que você ama, estar fazendo o que você ama. Então, é necessário que você esteja em terapia para você ter esse acolhimento e entender melhor. E saber também que você não está sozinho. Porque até mesmo com essa rede de apoio, talvez hoje você tenha rede de apoio e você se sinta sozinho. Quando é criado todo um plano de ação junto com o psicólogo, a equipe e a rede de apoio, você consegue observar isso de uma outra forma. Isso já causa um efeito terapêutico muito grande. Às vezes, meus pacientes, na segunda sessão, quando eu monto isso, eles têm um impacto tão grande que falam assim, poxa, isso aí já mudou meu pensamento sobre minha família. Eu achei que eu estava sozinha nessa. E eles estão dispostos a passar por isso comigo, eles estão dispostos a me ouvir, a estar do meu lado mesmo. Então, assim, é toda uma mudança, né? E entender também que na terapia não existe mágica. Não é porque você entrou em terapia que seus problemas vão acabar, que daqui a uma semana você vai estar bem. Não, é um processo mesmo. Eu costumo dizer que é passinho de tartaruga. É no passinho de tartaruga. Mas a mudança vai acontecendo. E a minha intenção, por mais que a depressão não tenha cura e nem a ansiedade tenha cura, a minha intenção nunca é que um paciente fique a vida inteira comigo. Eu sempre gosto de frisar a psicoeducação para que ele possa saber como manejar nas situações que vierem. No humor, na mudança de humor, sabe? Quando tiver ali naquele momento mais difícil, saber o que fazer. Então, assim, é muito necessário ter a terapia, né? E fazer o tratamento. Então, se você é ansioso, se você tem essa suspeita, ou você é depressivo, não deixe de procurar ajuda psicológica. Não deixe de se enxergar como alguém que realmente pode e merece receber um apoio, um acolhimento. É muito importante as pessoas entenderem um pouco mais sobre tudo isso, né? Porque, como eu disse, é um grande tabu. E eu acho que, explicando assim, as pessoas veem como realmente funciona. Porque tem aquela assim, eu nunca fui num psicólogo, numa terapia, eu não sei o que ela vai falar lá. E aí eu não vou porque eu fico com medo de chegar lá e eu me sentir presa e não conseguir fugir, né? Então eu acho muito importante mesmo as pessoas entenderem como funciona um pouco mais, para poder quebrar esse tabu e as pessoas conseguirem ir no tratamento, né? Porque eu recebo muito paciente assim, começa falando um pouquinho sobre umas coisinhas assim, eu como muito, porque eu sou ansiosa. Eu já falo logo, então, já procurou um psicólogo, já conversou? Aí a pessoa já fala, não, desconversa, sai fora. Então eu acho muito importante mesmo para as pessoas entenderem, né? Gente, não é uma brincadeira, não é uma besteira, né? A gente sabe que realmente tudo isso influencia em todas as áreas da nossa vida. E principalmente como ela falou, o depressivo acaba sendo um pouco mais, né? Precisa de um tratamento um pouco mais específico, né? E a gente entende o porquê em si. A gente vê muitos casos hoje. Então, agora eu vou fazer outra pergunta. A gente viu tudo isso e mais um pouquinho dizendo sobre a ansiedade em si atrapalhar um pouco das nossas fomes, digamos assim, né? Porque, por exemplo, tem gente que tá triste ou tá muito ansioso que vai acontecer alguma coisa, perde a fome, né? Ou tem gente que quer comer o mundo inteiro de uma vez porque acha que vai acabar, né? Então, existe, como você disse, a diferença entre as fomes, né? Tanto a fome fisiológica, como a fome emocional, como a fome social, que a comida está disponível ali, né?
E aí você nem tá com fome, mas você fala, eu vou comer porque tá todo mundo comendo, a gente tá aqui comemorando, a gente tá aqui, de repente, vamos lanchar só todo mundo da família. E aí você acaba comendo porque tá todo mundo junto. E aí depois você fala assim, caramba, né? Ainda tem a fome emocional. Você come, 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 e aí no outro dia você fala, por quê? Por que que eu fiz isso? Por que que eu comi? Aí começa todo o julgamento. E aí também é onde entra muitos transtornos alimentares, né? Então é uma parte que a gente fica um pouco mais assim. Deixar você falar um pouco sobre isso tudo. A fome emocional, ela não é só na ansiedade, né? A fome emocional, ela é Uhum, literalmente uma descarga. Então, isso. eu tô aqui, meu dia foi estressante, talvez não seja ansiosa, talvez não seja nada disso. Mas não tem como expressar as minhas emoções. Sou uma pessoa que eu não consigo expressar minhas emoções, não tem onde liberar essa dopamina, né? Buscando ali um pouquinho de prazer, uma fonte de prazer, algo realmente para descarregar tudo, tive um dia ruim, vai na comida. A comida é o que acaba sendo, né, o mais rápido, o mais acessível. E aí é isso, a fome emocional, eu acho que ela é a mais perigosa de todas e eu acho que hoje é o que mais afeta a população, porque Sim. é o assim, nós não vemos mais pessoas que conseguem se expressar muito bem, emocionalmente falando. Isso também é um tabu muito grande. Hoje em dia, a gente se deixar ser vulnerável é algo muito difícil. Você encontrar um ser disposto a ser vulnerável e falar, ó, eu tô triste com você porque você fez isso. Se impor ali, de saber pontuar suas emoções. E aí, por não conseguir fazer isso, vem tristeza acumulada, vem raiva acumulada, vem frustração acumulada. E aí eu não tenho onde liberar isso, não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Vou buscar ali uma fonte de prazer, né? Uma fonte de relaxar que em grandes partes dos casos, grandes partes do que eu escuto é sempre na comida. Então é aquela fome emocional, que é o que você falou. Eu vou comer, vou comer, vou comer. Na grande maioria dos casos é em doce. Então, assim, doce, 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 doce. O que acaba gerando um possível vício, porque doce vicia, entende? E aí, quando você vai ver, às vezes, Bru, nem demora muito. Uma hora depois, quando a pessoa acaba de comer, acabou de sentir aquele prazer, ela vira e fala, poxa, olha o que eu fiz. Comi tudo isso, estava direitinho no meu plano alimentar. Poxa, não precisava fazer isso, eu não estava nem com fome. Por que eu fiz? Por que você está fazendo isso? Porque provavelmente essa só é uma consequência de tudo que você tem guardado em você. Isso é uma forma de você literalmente conseguir colocar para fora tudo que você vem sentindo. Mas o que não é correto, né? Eu sempre costumo dizer que uma forma de a gente fazer as pazes com o alimento, e principalmente no caso da ansiedade em si, é sentir bastante a textura dos alimentos. Então, assim, não comer mexendo no celular, para não ser o momento de que tô comendo mexendo no celular. Então, assim, ter realmente a atenção plena, focar no que você está fazendo, principalmente na hora da comida. Então, às vezes, eu escuto relatos de paciente dizendo assim, ai, eu comi o churrasco, que é minha comida favorita, mas eu estava mexendo no celular, eu não consegui saborear. Para mim, não teve o mesmo sabor. Então, assim, uma das dicas que eu deixo aqui para vocês é essa, de vocês terem atenção plena quando estiverem se alimentando. Principalmente para quem é ansioso, para sentir a textura. Às vezes, um sorvete gostoso que vai te relaxar, sabe? Sente o gosto do sabor que você escolheu. Deixa um pouquinho de redes sociais de lado. Foca a sua atenção ali, saboreia a comida, come devagar, mastigando, sentindo cada tempero, cada sabor, a textura em si. Isso já vai fazer com que você se sacie melhor, com que você tenha o prazer realmente, que é o correto da comida, que é sentir o gosto e você comer em poucas porções. Talvez algo que você comeria 20 pedaços, porque você está ali mexendo no celular, está sendo só vai, 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 você come um. Porque você sentiu tanto o prazer daquela comida que te saciou, foi o suficiente. Além de ser um momento de você realmente relaxar. Então, para quem é ansioso, na grande parte do tempo, o pensamento está ali a todo vapor. Não, isso. E, além disso, está distorcendo as preocupações. O que é pequeno vai tendo potencial. Então, assim, quando você para de ser uma pessoa que gosta de comer, é ótimo quando você para, sai do celular, sai da televisão, não come ali o bem na televisão e foca, tenha atenção plena no alimento. Então, come mais devagar,
vai sentindo o gosto da comida, sabe? Porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que você tenha uma relação de prazer com a comida, uma relação de saciedade, sabe? E que você possa fazer as pazes com o alimento, porque isso também é um tabu. Acaba sendo que as pessoas que têm essa predisposição a ter uma fome emocional, ter raiva da comida, sabe? Não, esse alimento eu não posso comer. Não é assim, não existe. A Bru tá aqui para dizer, não existe um alimento proibido. Só que tudo em exagero é muito ruim. Tudo descompensado é muito ruim. Vai trazer danos para você. Então, assim, é uma forma, já é um primeiro passo para você fazer as pazes com a comida. Fazer as pazes com o alimento e ter um prazer muito maior. Porque é prazeroso comer. Eu adoro comer. Então, assim, é muito prazeroso. Mas, se você fizer isso de forma errada, ao invés de ser algo prazeroso, vai se tornar um peso para você. E vai acabar atrapalhando tudo. Porque aí, se você não comer na ansiedade, você não vai ter força, você vai ficar prostrado, vai piorar toda a sua ansiedade, entende? A depressão mais ainda, porque você precisa das vitaminas para te dar um ânimo. Então, assim, faça isso, não tenha medo da comida, mas busque formas de você ser um aliado dela. Então, busque maneiras, se você tem esse problema com a comida, vai no psicólogo, sabe? Vai na nutricionista, porque ela vai ter dicas melhores ainda de caminho, né? O meu vai muito no cognitivo, no comportamental, e ela vai ter muitas dicas maravilhosas para dar para vocês. Então, assim, não tenha medo de comer, sabe? Mas também não negligencie o fato de que talvez você tenha um problema em estar guardando as emoções e acaba descontando essas emoções da maneira errada. Numa fome emocional, sabe? Descarregando algo ali na comida. Então, assim, não há problema nenhum. Gente, eu sou psicóloga, mas eu também tenho os meus pontos fracos. E eu também trato os meus pontos fracos. Entende? Da mesma forma a Bruna, ela é nutricionista. Mas provavelmente não é uma linha, assim, linear o processo dela com a comida. Entende? Então, assim, não tenha vergonha, porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma dificuldade para ser melhorada. E todo mundo precisa de um espaço acolhedor. E o que a terapia pode te proporcionar é isso. É o seu ambiente. Um lugar onde você pode falar, poxa, Vi, eu não me dou bem com a comida, eu sou ansiosa, não tenho me dado bem com a comida e eu preciso de ajuda. Eu não vou estar aí para te apontar e falar, mas não, eu vou te acolher. Eu sou empática às suas dores, aos seus problemas, e eu tô ali para te acolher. E eu tenho certeza que o psicólogo que você procurar também vai te proporcionar isso. Ele tá ali justamente para oferecer isso para você. Um lugar seguro, sem julgamento. E que possa te proporcionar melhoras. Como você disse, né? Essa questão de quando a gente está mal, a gente procurar um doce, né? Sim, e acaba que aí você come o doce. Normalmente a gente já não quer comer nada muito saudável. A vontade sempre é de comer carboidrato, comer um docinho, sempre. E aí você vai comendo, né? E aí, exatamente isso. Você come um doce agora, e aí daqui a algum tempinho, você vai sentir uma vontade, uma fome, e provavelmente você não vai comer uma coisa, digamos assim, saudável. Você vai continuar comendo, por exemplo, aí você vai comer um carboidrato, né? Vai comer, sei lá, uma pizza. Aí daqui a pouco você vai comer um açaí, um doce. E aí você acaba, a alimentação vai se desregrando cada vez mais. Porque normalmente a gente não sente vontade de comer coisas saudáveis. A gente precisa, né, se reeducar para poder falar assim, não, eu não quero, eu não gosto, tá? Mas eu preciso porque o meu corpo precisa daquilo. E é mais ou menos isso, assim que funciona a nossa reeducação, né? Para poder organizar os pensamentos e as vontades. Esse é um ponto muito bom que você trouxe, porque até nisso eu falo muito na terapia e principalmente com os pacientes que são ansiosos e depressivos, que não existe algo linear no tratamento, como você falou. Não existe essa questão de você conseguir acertar sempre. Mas o que acontece? O que tem que ser diferente é a sua postura quando você cair. Quando você errar, não é porque eu errei ontem que hoje eu vou errar de novo. Não. Talvez você consiga vencer uma crise hoje. Mas não deixe que isso faça com que você já se entregue na segunda. A mesma coisa com a comida. Se hoje você não seguiu, hoje eu não segui, amanhã perdi minha dieta, perdi minha reeducação, não quero mais. Não. Hoje você não conseguiu, tá tudo bem. Se acolha, não se julgue, não use da autocrítica, mas amanhã tenta fazer melhor. Talvez um erro seu no dia não vai definir todos os seus resultados,
sabe? Não vai definir sua semana, não vai definir o próximo dia. Você pode escolher diferente no próximo dia. Tá tudo bem, não tem problema. Até porque você nunca vai ser perfeito, nem na alimentação e nem no emocional. Eu falo muito isso com meus pacientes, essa questão de... Eu mando sempre mensagem perguntando, e aí, como tá a dieta, como tá a aceitação, tá indo, tá fluindo, qual a sua dificuldade, pra gente sempre ir ajustando, né? Por isso eu não trabalho com uma alimentação restrita, porque eu acho que acaba sendo mais difícil ainda. Com tudo isso que a gente está vivendo, com o emocional um pouco agitado, às vezes um pouco triste, às vezes um pouco ansioso. Então eu acho que se você fizer uma alimentação bem restritiva, cara, você vai ficar mais chato ainda, você vai ficar chateado, você vai ficar sem vontade de comer, sem vontade de viver, entendeu? Então eu acho muito importante a gente fazer uma alimentação que você consiga fazer, por mais que ele fale assim, ah, Bruna, hoje eu não consegui almoçar direito, estava na rua, foi corrido. Tá bom, beleza, mas na parte da tarde, você conseguiu fazer o seu lanche adequado? Na janta, você continuou certinho? Sabe? Igual você falou, eu errei agora. Tá bom, errou agora? Beleza. Segue o plano, entendeu? Não tem como fugir. Você precisa seguir. Eu errei agora, mas amanhã eu vou seguir tudo direitinho, vou tentar dar o meu máximo. Igual eu sempre falo, você precisa jogar no seu time, você precisa se organizar, você precisa adiantar. Por exemplo, hoje eu adianto alguma coisa aqui para amanhã eu não ter desculpa de errar, entendeu? Por exemplo, já preparei meu café da manhã. Então, quando eu acordar amanhã, não tem como eu deixar de fazer o café, porque já está pronto, entendeu? Então, a gente precisa ter essa ciência de jogar no nosso time, porque eu sei o que eu quero, eu sei o meu objetivo. Então, eu preciso fazer que aquilo aconteça, né? Igual você falou, cara, você falou tantos pontos aqui que eu quero falar, caraca, parece que ela tá lendo os meus pensamentos. Muito bom. Muito bom, cara. Eu falei assim, pô, exatamente. A outra questão também, da questão da alimentação, igual você falou, eu não tenho uma dieta perfeita, uma dieta... Eu sou igual todo mundo. Imagina na TPM, gente. Na TPM, gente, a gente já dá um surto, né? Dá uns negócios. Uma vontade de comer uma coisa diferente, um doce, alguma coisa. Então, realmente, eu sou igual a todo mundo. Eu coloquei até na minha bio aqui esses dias, eu coloquei uma Nutri real igual a você. Porque, cara, eu sou igual a todo mundo. Eu tive um processo para me reeducar. Eu já até contei um pouquinho aqui. Na época que eu fazia faculdade, eu passava na rua e eu comprava salgadinho todos os dias, uma porção de salgadinho. Oh, meu Deus! E eu falei para as meninas, eu falei, até eu me formar, eu vou me reeducar. E conforme foi passando o tempo, eu fui diminuindo aquela quantidade. Quando chegou no final, eu já não estava mais comendo, entendeu? Eu já estava mudando os meus hábitos. Então é assim que funciona, não é só comigo, é com todo mundo. Então, eu faço isso também, de acolher bem os meus pacientes. Eu atendo uma moça e ela fala pra mim assim, Bruna, eu amo biscoito maisena. Aí eu falei pra ela, tá bom. Tá bom, eu te entendo. Tá bom, a gente vai tentando reduzir, a gente vai tentando um dia trocar por outra coisa. Sabe, é você entender o que a pessoa tá ali do outro lado quer. Porque imagina, eu viro pra você e falo assim, você ama biscoito? Eu falo assim, você nunca mais na sua vida você vai poder comer. A primeira coisa, quando você ficar triste, estressado ou ansioso, tu vai comer um biscoito inteiro, um pacote inteiro. Além de ter, você já vai chegar desanimado. Isso já vai te frustrar, porque mudar uma alimentação é muito difícil. Estabelecer um novo hábito, seja ele qual for, gasta uma energia enorme no cérebro. Por isso que é muito difícil pra gente. É muito mais fácil a gente continuar do jeito que tá. O cérebro precisa de uma energia enorme para se adaptar. Pelo menos 30 dias ali para começar a ser mais fácil. Então, se você já pega e fala, olha, aquele docinho que você ama, acabou, esquece. Eu vou ter animação para seguir o plano ou para falar assim, essa mulher tá maluca. Não, nem pensar, deixa ela ali, fala assim, tá bom. Muitas vezes eu fui em um nutricionista que falou assim para mim, a gente vai cortar isso e isso. Eu olhei assim, falei, tá bom, tudo bem. Nunca mais voltei. E não segui aquela reeducação. Porque é o que você disse, é olhar
com singularidade para aquela pessoa que está ali na sua frente. É ouvir o que ela está falando e entender o que pode ser flexibilizado. Uhum. E eu sempre trago para os meus pacientes assim, olha, melhor feito do que perfeito. Porque a gente nunca vai ser perfeito. Então, assim, aqui, se você ficar nessa busca de padrão de perfeição, vai ser só frustração, frustração, frustração. Eu sei que é nosso, do ser humano, inclusive, isso é muito incentivado aqui pelas redes sociais, pela era que a gente vive, da perfeição. Mas, assim, quanto mais você entender que você é imperfeito, melhor a sua relação com você, melhor a sua relação com a comida, melhor você com seus planos. Porque vai ter um dia que você não vai querer seguir 100% o plano. Vai ter dia que de manhã você vai querer comer um sonho enorme, cheio de doce de leite. Que você vai querer comer uma batatinha frita no almoço. E tá tudo bem, isso não vai desmerecer você, não vai desmerecer seu rendimento, não vai deixar você super gordinho, não vai deixar você com uma saúde ruim, não vai elevar os seus níveis de gordura. Então, assim, é realmente isso, é você entender que tá tudo bem. Uma vez você dizer sim para uma comida mais saborosa, tá tudo bem você, às vezes, errar, tá tudo bem. Isso aí é o que vai acontecer com todo mundo, até mesmo com a gente que é profissional, porque nós não somos perfeitos. Então, eu sempre trago isso, antes feito do que perfeito. Até na atividade física, eu falo muito isso. Às vezes chega, mas eu não consegui. Antes feito do que perfeito. Inclusive, quando eu começo essa questão de inserir algum hábito novo, né? Quando o paciente traz, eu sempre falo, o que a gente pode fazer real? Nada muito fora do comum. Uma pessoa que nunca treinou, vira pra mim e fala, eu quero todos os dias dessa... Não. O que é real? O que é possível pra gente planejar? O que é palpável? Porque, assim, não tem como. E as dificuldades, eu já pergunto, o que você acha que poderia te atrapalhar? Será que tem como a gente já prever isso? Porque é o que você falou, se eu me planejo, se eu arrumo meu café da manhã, se eu sei o que pode me atrapalhar, eu já sei o que fazer para que isso não aconteça. Para ir ao máximo. Entende? Então, é exatamente isso. Não, o que é real aqui? 7 dias não dá, porque você começou agora. Vamos botar, então, 2? Por mais que seja pouco, é algo que é real, é algo que vai incentivar, é algo que não vai frustrar. Porque se meu paciente fala pra mim, eu quero 7 dias, eu falo, vamos nessa? Quando ele for um só não vai valer. Vai assim, os 7 eu não fui. Não é eu fui, os 7 eu não fui. Então, assim, tem que ter essa perspectiva que você também trouxe. É exatamente isso, essa questão. Nem todo dia a gente vai estar motivado, né? Vamos começar por aí. Tem dia que a gente acorda e fala assim, cara, eu marco o treino de manhã. Eu acordo e falo assim, gente, pra que eu marquei? Pra quê? Eu não poderia tarde, à noite? Mas não, eu gosto de priorizar a parte da manhã porque eu já fiz, sabe? Já cuidei de mim. Pronto, e eu consigo fazer as coisas do dia ali tranquilo. E imagina, gente, nem todos os dias a gente vai estar motivado. Tem dia que a gente vai, sim, errar, de repente, fazer alguma coisa fora da linha. E é exatamente isso que você falou. Eu também falo a mesma coisa. Em vez de você fazer 7 dias da semana, tenta de repente 2, 3 dias. Vê se não é melhor você fazer 2 dias, né, de sucesso, digamos assim, do que você não fazer nenhum dia. Você fez 2 dias. Se você contar 2 dias, são 4 semanas no mês. Olha quantas vezes você fez o exercício, entendeu? Para quem não fazia nada. Então, eu acho muito válido isso. E é até bom que a gente incentiva a própria pessoa a enxergar a sua melhora. Enxergar que ela é capaz. Porque ela não vai ficar nos 2 dias para sempre. Às vezes, meus pacientes pegam e falam assim, olha só, mas eu só vou 2 dias. Eu falei assim, mas como é que você acha que o corredor começou a correr? Foi correndo? Então, você vai progredir, mas é bom que o seu corpo, ele se adapte a isso, ele entenda, agora tem uma atividade física rolando aí. Vai ser um esforço? Vai. Mas vai ser algo que vai te trazer benefício. Então, assim, não é que ele vai ficar a vida inteira no 2. Você sabe disso, você é paciente. Mas vai ser algo progressivo. E é muito mais saboroso quando você consegue estabelecer esses hábitos assim. Porque o hábito que é forçado, igual você falou da restrição, ela pode... Realmente, a pessoa talvez tenha um resultado muito maior. Só que será que vai ser algo que vai ser mantido? Ou vai ter uma possibilidade de abandono muito rápido? Então, assim, por isso que realmente tem que ser algo progressivo e real. Muito real. Nada de mirabolante, nada disso. É exatamente o que você falou, dessa questão da restrição em si, né? Porque quando você restringe, beleza, realmente a pessoa pode ter um benefício ali gigantesco, um resultado gigantesco no primeiro mês. No segundo, ela já desanima, já chuta o balde, e aí ela come tudo o que ela não comeu. E aí o que acontece? O efeito sanfona.
você acaba tendo reganho de peso de tudo aquilo que você perdeu. E aí você acaba se frustrando mais ainda, porque você fala, caraca, eu fiz aquilo tudo e agora eu ganhei o dobro do peso, digamos assim. Então é por isso que eu prefiro que a pessoa reeduque a mente. Eu preciso comer isso aqui porque vai me trazer benefício, mas eu também posso comer isso aqui. Por exemplo, um hambúrguer é uma roupa diferente, uma comida com roupa diferente. Sim. É o que eu sempre falo, é só você saber fazer as escolhas, né? Você sabe, vou comer um hambúrguer, mas o quê? Qual tipo de pão? Qual tipo de carne? Qual tipo de queijo? E aí você vai aprendendo aquilo ali. E aí, igual você falou também, da parte do exercício, né? Até porque o nosso corpo, quando a gente vai para academia, a gente sente uma dor, principalmente no início. E aí você já fica um pouco mais caraca e tal. Só que quando a pessoa realmente pega o gosto pelo aquilo ali, a pessoa fala, 2 dias tá pouco. 1 hora tá pouco. E a pessoa vai aumentando aquilo ali. Eu treino 5 dias na semana. Se eu não for um dia, eu fico muito triste. Semana passada eu não consegui ir, aconteceu um fato, eu falei assim, poxa, eu fiquei muito triste porque eu não fui. Entendeu? Então hoje eu tenho isso dentro de mim. Eu preciso treinar todos os dias. É por quê? Por causa de mim, por causa da minha mente, sabe? Eu ando com a mente tão cheia de coisas, cheia de trabalho, cheia de ideias, cheia de... Eu preciso de um escape. Então acabou que ali está sendo o meu escape. Entendeu? Quando eu tô ali, igual você falou da concentração da comida. Não é só a concentração na comida. Por exemplo, no exercício. Você está fazendo um exercício, às vezes a gente está ali, mas está olhando para o outro, observando o outro fazendo o exercício. Está prestando atenção na conversa do outro. Então a gente precisa estar ali concentrado no que a gente está fazendo. Ligar o cérebro aos nossos músculos e o movimento que a gente está fazendo. Para poder ter um benefício daquilo ali 100%. E realmente a comida. Quando a gente come, né, estudo também, fala que a gente precisa mastigar muitas vezes o alimento, que a gente precisa concentrar. Porque se a gente só mastigar e engolir, daqui a pouco o nosso cérebro está assim, tô com fome. Por quê? Porque ele não conseguiu entender que você já se alimentou. E aí tu vai falar, acabei de comer, mas daqui a pouco eu preciso comer de novo. Por quê? Porque eu tô com uma fome. Porque eu não me concentrei naquilo que eu estava fazendo, né? Que era me alimentar. Mas é o que você disse, a atenção plena, ela pode ser usada para tudo na nossa vida. E vocês vão ver que dá um resultado incrível. Porque se tudo que eu estou fazendo, eu me concentrar 100%, além de ter um rendimento muito melhor, eu vou aproveitar muito melhor. Então, se eu tô com a minha família, se eu tô com alguém que eu amo, e eu tenho aquela atenção plena voltada para aquilo, eu vou perceber os momentos muito melhor e eu vou viver eles muito melhor. Então, por isso que é muito essencial. É muito difícil, principalmente na era do telefone, é muito difícil. Mas, assim, ela é essencial. Essa técnica a gente usa para quase tudo, porque ela é essencial. É uma das primeiras coisas que eu falo. Inclusive, você trouxe isso agora, a ansiedade, ela precisa, a pessoa que tem ansiedade, ela precisa ter uma rotina. Porque quanto mais espaço vazio na vida dela, mais os pensamentos vão entrar em ação, mais vai ter fome emocional, mais gatilhos vão ser despertados. Então, assim, é essencial que a pessoa faça uma atividade física. Eu sempre falo da natação, porque eu acho que a sensação da água no corpo da pessoa fornece um relaxamento muito maior. Mas é aquilo, a atividade física é para ser um momento de autocuidado, é para ser um momento de prazer. Então, se você é ansioso e você não faz uma atividade física, busque para o seu cérebro também fazer uma descarga de tudo que precisa ser feito, para você começar ou finalizar o dia muito bem. Então, assim, é um momento para ser seu mesmo. E no momento da atividade física, não deixe de fazer atenção plena, como a Bruna falou. Não olhe para o coleguinha, não olhe para outro exercício. Foca ali em você, talvez colocar um fone de ouvido para uma música para ajudar na concentração, sabe? Comece com coisas reais, com metas reais, que sejam sustentáveis para você. Então, se você consegue pegar 3 quilos, não sinta vergonha. Pegue os 3 quilos, mas faça com perfeição, sabe? Porque aí você vai ter o seu momento. Poxa, e é muito prazeroso quando você começa na academia. Eu digo isso por mim, porque eu sempre procrastinei muito essa questão da atividade física. E fez 1 ano esse mês que eu entrei. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa de mim. Porque antes eu pegava, sei lá, um pezinho. Agora, me ver evoluindo é algo muito satisfatório. Porque eu vi, poxa, eu sou capaz, eu consigo. Além de ter o meu momento, como a Bruna falou.
Poxa, tem uns meses que eu não tô conseguindo ir direto. Os meus 5 dias, eu sinto falta. Meu dia acorda, também vou de manhã. Então, assim, meu dia acorda, eu falo, gente, mas faltou isso. A minha animação já é outra, a minha disposição é outra. Quando eu vou treinar, eu já chego, vou arrumar a casa, vou fazer minhas coisas, vou estudar, pego ali, sabe? Então, assim, a sua disposição melhora, tudo seu vai funcionar melhor. Aí que entra a saúde mental. Se você tem uma boa alimentação, se você tem boas atividades físicas na sua vida, se você consegue colocar para fora suas emoções, se você consegue controlar suas emoções, a sua qualidade de vida num todo vai ser muito boa, porque a mente tá boa, o corpo tá bom, e tudo isso vai fazer um conjunto bom para você. Não é que você vai ter uma vida perfeita, longe disso. Nunca vou falar isso em lugar nenhum. Mas vai ser muito melhor. Você vai conseguir resolver os seus problemas melhor. Você vai conseguir lidar melhor com a frustração. Você não vai precisar ficar descarregando algum problema seu, a sua ansiedade na comida, sabe? Você vai entender e ter uma boa relação com a comida, vai se alimentar de forma saudável, vai se permitir comer um doce quando necessário, porque você entende que a comida não é a sua inimiga, sabe? Que ela não tá ali para te trazer prejuízos. Então, é tudo muito ligado mesmo. A mente e o corpo andam de mão dadinha, por isso que nós somos um só, né? Mas é mais do que vocês possam imaginar. É exatamente essa questão aí de o doce não é o vilão, o pão não é o vilão. Nenhum alimento em si ele vai te engordar e nenhum alimento em si vai te emagrecer. Tudo é a conforme você vai comendo. De repente você come um pão por dia, tá? Um pão. Dependendo do que você tá botando dentro do pão, a combinação, pô, vai baixar o índice glicêmico do pão, vai ficar tudo perfeito. Mas aí, de repente, você quer comer, sei lá, 5 pães de manhã, entendeu? Aí que tá o problema. A quantidade que a gente come, entendeu? Então, não é nada muito bicho de 7 cabeças. E exatamente a reeducação tá aí para isso, né? Tô vendo aqui umas perguntas subindo. Deixa eu procurar. Aqui. A Yasmin falou assim: boa noite, meninas. Podem falar um pouco sobre a fome noturna? Como evitar a compulsão? Muito boa essa daí, ó. E que eu termino só para evitar a confusão, mas comece falando da fome noturna. Tá com muito isso. Vou até me ajeitar aqui agora. Ai, eu chutando o negócio. Gente, a fome... Eu fiz até um post sobre isso, se eu não me engano, falando sobre fome, né? Gente, a fome noturna tem muitas questões relacionadas. Pode ser, de repente, uma alimentação durante seu dia que não está adequada, sua dieta não está adequada, você não está consumindo nutrientes necessários para o seu corpo, então você não está consumindo calorias, e aí você está em falta, digamos assim, e aí você chega à noite com uma fome gigantesca, porque você não comeu o dia todo, e aí você quer descontar tudo naquele horário da noite. Aí você, mesmo assim, você comendo, daqui a pouco você fala, tô com uma vontade de comer alguma coisa, aí você levanta, vai beliscar alguma coisa, e assim vai indo. E como evitar a compulsão? Meu Deus! Ai, gente, adoro esses assuntos assim. Então, exatamente, é sério, porque dá um negócio. É muito Gente, bom, preocupando, né? Isso é muito legal. a compulsão, né? Vamos lá. Eu queria falar mais a fundo sobre, mas deixa eu ver agora. Aqui, ó. Gente, vai dar 9 horas. Ó, então, a compulsão em si, não só a compulsão, existem vários outros relacionados, né? Existem vários gatilhos, e essa parte eu vou deixar para a Vitória, né? Existem muitos gatilhos relacionados a isso. Então, o jeito para a gente evitar a compulsão é tentar realmente fazer uma reeducação alimentar, comer de uma forma mais adequada, mais ajustada, tá? Fazer escolhas decentes, tipo um carboidrato, proteína, boas gorduras, fibras, que aí você vai ajustar o seu plano e você vai conseguir um pouco mais, digamos assim, suas vitaminas vão estar adequadas, que aí não vão te fazer levar o seu emocional, a sua mente, para uma área um pouco mais, como que eu posso dizer? Um pouco mais sem controle naquela questão, né? A vitamina ela vai te ajudar a se sentir um pouco melhor e você não vai querer descontar na comida. Vou deixar a Vitória falar aqui. Ai, gente. Então, a compulsão, como você falou, é algo muito complexo, porque é muito singular de caso para caso. Na grande maioria das vezes, vai ser realmente esse desconto na comida.
E aí, só que você, quando você vai descontar algo, quando você tá com raiva, você não só grita com a pessoa, né? Você tem várias atitudes. A compulsão é basicamente isso também. Então, quando você tá muito aflita, quando tá bem ali em cima, sabe? Descontrolada, e a pessoa que tem compulsão alimentar, ela não vai conseguir comer um docinho. Ela só vai conseguir saciar quando ela comer 35 docinhos. E talvez ainda fale, não, eu aguento mais um. Então, a compulsão é realmente essa questão de você não ter controle, né, sobre o que você está comendo, mas com fundo psicológico. Então, algo por trás tem dado gatilho. Eu tô resumindo. A Bru sabe que não é muito assim, mas é para vocês entenderem. Mas, assim, tem algo por trás, algum gatilho que tem feito você descompensar alguma coisa na comida. E essa descompensação, ela é sem controle. E aí acontece a compulsão. Então, poxa, eu vou comer o que eu comeria, uma batata frita. A pessoa que tem a compulsão alimentar, ela vai precisar comer um prato inteiro de batata frita. E nem assim ela vai se saciar. Então, se você consegue identificar que talvez você tenha esse descontrole com a comida, procure um nutricionista, procure um psicólogo. Porque vamos investigar o que está por trás disso. E como a Bru falou, fazer as técnicas para evitar que isso continue acontecendo. Sim, muito bom. Vamos lá. Colocar assim, adoro um docinho. Eu compartilho dessa ideia. A Caroline botou assim. Gente, tô botando para responder. A Caroline colocou assim: preciso de vocês na minha vida. É muito difícil manter. Então, fala para ela, Vitória. Já pode, ó, agendar a consulta. É como a gente trouxe aqui. Não, é muito difícil você manter, é muito difícil você começar um hábito novo, mas não é impossível. E quando você tem toda essa equipe com você, sabe? Quando você se propõe a estar com as pessoas certas para estar do seu lado, tudo fica muito mais fácil. Porque quando você tiver dificuldade, você falar assim, pô, Bru, esse alimento aqui eu não consigo substituir, como ela trouxe do pão. Mas aí vocês podem ver quantas calorias você está ingerindo durante o dia. Já que o pão é insubstituível, dá para trocar. Então, no caso psicológico, poxa, isso aqui não está funcionando. Por que não está funcionando? O que tem tido por trás? O que você tem ganhado com isso? Por que você não está conseguindo abrir mão disso? Então, assim, quando você se propõe a realmente estar disposta a resolver e busca profissionais que possam te ajudar, tudo vai ficando mais leve. Não que não vai ser difícil, não que vai ser tranquilo. Mas você vai ter um suporte, você não vai estar sozinha nessa. Por isso que eu sempre falo, gente, procure ajuda profissional. Seja de qual for. Se você precisa de médico, vá no médico. Se você precisa de nutricionista, vá no nutricionista. Porque ele não está ali para te julgar. Ele está ali para te ajudar. Então, assim, vai trazer todas as ferramentas possíveis para se tornar real. Se hoje é real para você, com a ajuda de um profissional, vai ser real. Não que vai ser fácil, mas vai ser muito mais possível. Sim, exatamente. E eu recebo muito assim no meu consultório. Quando o paciente volta, existem umas pessoas que... Gente, tem gente que é assim. No primeiro mês não conseguiu completar o plano, falou assim, falhei quase todos os dias. Aí a pessoa desiste de voltar, porque acha que errou tudo e não volta. Só que existem umas pessoas que mesmo errando, elas voltam. E eu acho muito legal isso. Porque aí você tem aquela consciência de, tipo assim, eu errei, mas eu sei que eu ainda posso tentar de novo, que eu vou conseguir. Sabe? Eu acho muito legal isso. E quando a pessoa chega e fala assim, Bruna, eu não consegui seguir 100%, ó, falei tudo. E aí a gente vai ajustando para a pessoa, sabe? Para ficar melhor para a pessoa. Então, eu acho muito importante você manter a constância no profissional que você foi, né? Para você ter resultados, porque não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser no primeiro mês, na primeira semana, né? Vai demorar um pouquinho mais. E eu acho muito legal continuar mantendo esse acompanhamento. Claro. Tudo vai da sua mente. Tudo Sim, né, gente? Sim. O projeto colocou assim, parabéns. Toda hora aperta aqui. Parabéns pelo profissionalismo de vocês. Obrigado por fazer parte do projeto Mais Feliz.
Inclusive, gente, a gente atende lá. A Bruna acho que também atende quinta-feira. Eu atendo quinta de Isso. tarde lá no Projeto Mais Feliz. É um projeto incrível que o Manuel faz com a equipe dele, a equipe maravilhosa, disposta a ajudar no valor social. Lá tem várias especialidades. Tem eu como psicóloga, tem a Bruna, tem estética, tem fisioterapia. Então, assim, um valor bem acessível. Aqui, Miguel Couto, se você tem interesse, não tem muitas condições, não deixe de conhecer esse projeto. E também tem atividade física, né? Olha, tem ginástica, dança, tem balé, é verdade, tem dança, tem dança, ginástica, balé. Olha só, tem muita coisa, gente. tem Inclusive, muita coisa. Vale. por confiar na gente, né, de fazer parte do projeto. É, o Wellington colocou assim: palestra incrível, parabéns. Hum, eu tentando enxergar isso ótimo. Estou tentando trocar açúcar por açúcar. Não entendi o nome da Né? açúcar. É temerado, não? Eu acho que sim, né? É bom ou ruim? Então, dependendo da troca para que for, da quantidade em si, vale a pena. Mas, como eu sempre falo, eu sempre tenho o hábito de falar. Não adianta também você, tô consumindo o açúcar demerara ou, de repente, tô consumindo o adoçante. Mas você abusar na quantidade que você está consumindo. Entendeu? Então, a gente tem que ficar ligado nessa questão da quantidade em si, tá? Projeto muito top, parabéns aos responsáveis. Tem Tá elogio lá vendo, em gente? cima, Bruna, você não viu aqui. Peraí, deixa eu ver. A Bia Verdão Ah, botou lindas, vocês arrasam. ai, gente, não vi, desculpa, mas muito obrigada. Tem Gente, se pra alguém mim. tiver mais alguma pergunta, tá? Esse é o momento. Façam suas perguntas. Eu tentando enxergar os comentários. Hum, alguém colocou assim, Leandro. Ah, tá, agora eu entendi. Eu dizer, estou falando. Obrigada, Dai. Fofíssima. Vocês são 10 meninas. Muito top a live. Gente, eu acho que a gente deveria fazer outra live, quem concorda? Com outro Com tema, outro a assunto. gente pode Com outro assunto. ir ali do que o povo gostaria de ouvir. Isso. Tem muito tema que a gente pode conversar, hein? É verdade. Ó, já topei, hein? Só me convidar que eu venho. Eu também. É só vocês decidirem um tema, a gente pode entrar no consenso, fazer uma votação. A gente pode deixar. E, gente, E aí, os temas mais falados, a gente faz uma votação. isso. Isso aí. Adorei. Aqui, eu. Ai. Eu falei no início da live, assim. É a minha segunda live, tipo assim, eu fazendo a live, né? Sim. E eu comecei a live falando assim, gente, pensou, eu pego o gosto de fazer live. Eu toda semana aqui, pensou, É verdade. as pessoas vão ter que me aguentar aqui no Instagram. Rosa, vou estar aqui dando telespectador. Eita, meu Deus, você é uma telespectadora sua. Pode. Gente, ninguém tem mais dúvida. Esse é o momento. Aí a Daiane concordou da gente fazer outra live. Aí, ó. Tá vendo? Já temos uma pessoa para nossa live. Já temos. Gente, inclusive quero falar, vou deixar um recado aqui agora. Segunda-feira, 8 horas da noite, tem mais uma live, tá? São 3 lives. E vocês terão um projeto incrível que eu montei durante alguns meses. Então, eu vou estar lançando segunda-feira esse projeto. E depois vocês vão entender que tudo isso tem muito a ver com o meu projeto. Eu iniciei falando da alimentação com uma nutricionista. Hoje eu trouxe a Vitória como psicóloga. E segunda-feira, ainda não vou revelar, amanhã vocês saberão outro tema. E tem tudo a ver com o projeto que eu vou lançar na segunda-feira. Tá tudo lá, escrito lá. E aí eu tô muito feliz. E ansiosa para falar logo, sabe? Ai, menina. Adoro, sou fã do seu trabalho. Ai, gente. Aqui, vamos lá. Queria uma dica para suplementos. Então, para suplementos, precisa saber qual o caso específico, qual o objetivo específico. E saber também como que está a saúde da pessoa em si, né? Para dependendo do que for o suplemento, para a gente poder estar fazendo
essa suplementação, tá? Então é muito relativo, não tem como eu falar, indicar assim, sem saber, tá? Muito bom, muito obrigada. Eu esperando. Ninguém tem mais perguntas, né? Também acho que a gente falou tanto aqui. As perguntas que poderiam surgir, a gente já foi já sanando. A gente já falou tudo e não deixou nem as pessoas perguntarem. A gente foi muito apressada, eu acho. Duas faladeiras, aí deu certo. Gente, então eu acho que eu vou encerrar a live, já que ninguém tem nenhuma pergunta para fazer. Queria agradecer a Vitória, tá? Foi muito incrível estar aqui. Ela estava nervosa. É verdade, porque para mim é fácil falar com os meus pacientes e falar até aqui no meu Instagram. Mas numa live, eu sempre fico assim, reclusa, sempre não aceito. Já recebi alguns convites. Mas eu falei, não, eu vou porque eu gosto muito da Bruna, do trabalho dela. E eu tava bem nervosa de como seria para mim. Mas foi tranquilo, consegui falar igual eu falo com os meus pacientes, trazer, né? Eu gosto sempre de ter, de até mesmo nesse primeiro contato, mostrar quem eu sou, mostrar minha personalidade. Essa é a Vitória psicóloga, que acolhe, que fala, né? Então, assim, para mim foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É igual as pessoas me veem aqui no Instagram, faladeira, né? Assim, os outros acham que eu sou assim na rua, tá, gente? Eu sou tímida, eu sou literalmente um bichinho do mato. Sou muito tímida. Então as pessoas falam, mas você fala no Instagram. Gente, mas é eu e o celular aqui, sabe? Não tem ninguém ao meu redor, então eu consigo falar livremente, consigo gravar vídeo livremente, entendeu? Mas eu sou muito tímida, tá, gente? Pra quem me encontrar na rua, já sabe que eu sou tímida. Mas no consultório eu já não sou. Quem me encontrar na rua vai ver que eu sou muito faladeira. Inclusive, esse tabu muito grande, né? Quando eu entrei na faculdade, eu até pensei assim, gente, será que eu sirvo para ser psicóloga? Porque na minha cabeça, os contatos que eu tinha com os psicólogos era todo mundo muito sério, sabe? Muito fechado ali. Aí, com o tempo, meus professores foram falando, não, Vicky, é a sua personalidade, você vai, né? O que eu falo, psicólogo é afinidade. Tem gente que vai se identificar com o psicólogo mais centrado ali e outros com mais faladeiros. E assim, eu nunca tive problema na minha profissão, mas eu sou assim, bem faladeira. Aqui no Instagram eu fico um pouquinho mais contida, mas nas consultas e na vida real são outros 500. Eu já sou o oposto da Bruna nessa questão. Menina, olha, eu vou te falar, é cada coisa, porque eu também achava isso, né, dessa questão. Eu falei assim, gente, será que eu posso falar isso no meu Instagram? Eu sempre me pergunto, será que eu posso ficar falando isso, me mostrando assim? Acho que eu tenho que ser mais séria, né? Porque eu fico vendo as outras nutricionistas, tudo séria. Aí eu, gente, será que eu posso ser isso aqui, sabe? Porque, gente, quer saber? Quem gosta de mim vai ver isso aqui, ó. Eu sou isso aqui, não tem como fingir, entendeu? É isso. Aquilo ali que eu penso sobre alimentação, eu falo, não deixo de, Bruna, porque isso aqui é melhor, alguém me indicou isso aqui. Não, se eu achar que não, eu vou falar, vou me posicionar, sabe? Porque hoje em dia tem muitas coisas na alimentação, né? E eu tô sempre ali, falo, não, eu acredito nisso aqui, ponto, acabou. E é isso, porque senão, menina, tem mais coisa. Mas é isso, gente. Já que não tem nenhuma pergunta, tá? Queria agradecer mais uma vez a Vitória. Então a gente vai ter outra live. Já tô deixando aqui bem claro aqui que teremos outra live. Fala, entendeu? Porque eu já topei já. Isso aí. Vocês são maravilhosos, meninos. Obrigada, Daiane. É isso, gente. Então um beijo. A live vai ficar salva, tá? Aqui no meu Instagram. Depois, se vocês quiserem assistir de novo, quem não conseguiu assistir tudo, tá? E é isso. Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. Obrigada por terem me ouvido, nos ouvido, tá? Foi um prazer estar aqui. Isso. Tchau, gente. Um beijo. Agora eu vou encerrar aqui.